E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês. E é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Maravilha, alunos. Minha tela já está projetada e agora nós podemos começar a nossa conversa de hoje. Turma, eu de antemão gostaria de agradecer aos comentários que vocês fizeram em decorrência das minhas últimas aulas, tá? Eu recebi comentários assim muito bacanas que dizem respeito ao andamento da nossa disciplina, tá? Alguns alunos falaram que assistem a minha aula com calma, né? Porque como eu falo de maneira mais calma, e aí alguns alunos entendem também da mesma maneira, né? Lembrando que cada aluno aprende de uma maneira diferente. E aí vale o comentário de que eu faço o possível para que eu leve o conteúdo até você de uma forma de fato mais tranquila, tá? Dessa forma, eu tenho uma via de mão dupla. Eu ensino e você aprende, ok? Então, gostaria de agradecer a esses comentários. São esses comentários que nos deixam motivados a continuar na área de docência, ok? Inclusive, teve um aluno que até comentou: professor, quando eu já estou começando eu já estou no ápice, né, de gostar da sua aula termina. Que bom, viu? Fico muito feliz por isso. E hoje a nossa abordagem ela ainda vai sobressair sobre o verbete enciclopédico, tá bom? Lembrando, turma, este é o momento de você pegar o seu livro de atividades, ok? E atualizar tudo que estiver pendente. Nós já trabalhamos a proposta de número 1, proposta de número 2 e algumas propostas. Hoje nós vamos continuar o livro, dando sequência às propostas que tem no nosso livro de atividades, e por isso eu peço para você encarecidamente começar a atualizar. Isso vale para aqueles alunos que não tinham o livro, porque para os alunos que já tinham o livro, já entendem o processo, já estão entendendo o processo desde o nosso primeiro dia de aula, tá bom? Então eu peço esse carinho muito especial para esse material, tá bom? Para que no final não vire uma bola de neve. Certo? Perfeito, então. Nós já estamos chegando no fim da primeira unidade, mas o que isso significa? Significa que nós já estamos chegando no fim sobre verbete enciclopédico. Daqui a algumas aulas, nós vamos ver uma nova abordagem, um novo conteúdo e, consequentemente, uma nova forma de pensar sobre um outro assunto. Como nós estamos em processo de finalização do verbete enciclopédico, e aí eu gostaria hoje de trabalhar essa enciclopédia online que aparece na nossa telinha. Lembrando, esta plataforma online, esta enciclopédia online, ela já foi trabalhada em outras aulas como sugestão do nosso próprio livro. Tudo que eu trago para vocês, eu não trago nada do acaso, tá? Eu sempre trago baseado no nosso material, sempre trago algo baseado de acordo com de acordo com a série de vocês, perfeito? Então, eu peço muita dedicação a esta linha de raciocínio que se segue sobre este nosso conteúdo e, novamente, volto a dizer, hoje nós vamos entrar em processo de finalização deste conteúdo, tá bom? Bem, para quem não lembra, o nome desta enciclopédia online é Britânica Escola. É uma enciclopédia autorizada pelo Ministério da Educação, tá bom? Lembrando que esta enciclopédia também ela é totalmente didática. Se você estiver com alguma dúvida ou algo assim, alguma curiosidade, você pode entrar nesta enciclopédia tranquilamente. Você pode pôr no Google Britânica Escola e o primeiro site com certeza vai ser este que aparece aí na nossa telinha,
tá bom? Nós já dedicamos a uma aula específica só sobre as ferramentas dessa enciclopédia, tá bom? Hoje o objetivo não é retornar o passo a passo de como manusear. Eu já vou direto ao ponto, tá bom? Hoje, além de trabalharmos verbete enciclopédico, nós vamos trabalhar um outro gênero textual, que é a poesia, tá bom? Lembrando que poema é diferente de poesia. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com um verbete enciclopédico, que é o vento, tá bom? Nossa, professor, mas por que tem tantos verbetes, eu só vai trabalhar justamente sobre o verbete vento, isso, como sugestão do nosso próprio material, tanto que depois da nossa videoaula, quando você for pegar o seu livro de atividades, você vai perceber que tem algumas questões voltadas ao vento, tá? Isso mesmo, alguns textos com vento, tudo mais. O que isso significa? Significa que você pode transformar um verbete enciclopédico com temática do vento em um gênero poesia, tá? Desde que fale sobre o vento. Isso pode acontecer com qualquer assunto, com qualquer abordagem. É apenas um tema sugerido pelo próprio material. E nós vamos seguir essa linha de raciocínio, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar, como eu já ensinei vocês a pesquisarem, vamos pesquisar o conceito enciclopédico de vento, tá? Lembrando que o conceito de dicionário é diferente do conceito enciclopédico, tá? Abrimos então aqui, ó, o primeiro conceito da palavra vento e nós temos as seguintes informações. A informação inicial é que o vento é o movimento do ar perto da superfície da Terra. Você vai encontrar este mesmo conceito no seu livro de atividades, tá? Lá tem um print, uma foto deste conceito, mas este conceito foi retirado exclusivamente desse site, tá? Para você observar o seguinte, lá no verbete de dicionário, se você procurasse vento, quais informações nós teríamos? Que vento é um substantivo masculino, tá? Que ele apresenta algumas formas no singular, quais as formas no singular, qual a composição do vento, isto é, se existe alguma composição, tá? Então, ali no verbete de dicionário, nós temos um conceito mais técnico. Aqui, nós temos um conceito mais contextualizado, atualizado, às vezes histórico, tá bom? Por quê? Lembrando que a enciclopédia traz uma informação completa e, consequentemente, tudo que você irá procurar terá também um conceito completo, tá? Então, veja, nós temos de cara a primeira informação de que vento é o movimento do ar, algo que nós não teríamos lá no dicionário, tá bom? Quais são os tipos de vento? Pode ser uma leve brisa ou um forte vendaval, tá bom? Então veja que até pelo conceito do verbete enciclopédico, embora seja de uma linguagem científica, ela vai trazer algumas informações inerentes para que o leitor tenha a noção do que é aquele verbete que está sendo procurado. Tá bom? E nós temos mais informações. Os ventos mais fortes acontecem durante as tempestades, chamadas tornados, ciclones ou furacões e por aí vai. Ok? A seguir, o nosso material ele apresenta até uma imagem, algo que o dicionário ele não vai apresentar, tá? Então veja que ele é um material totalmente completo. E nós temos mais informações. Ele é causado por mudanças de temperatura no ar, na terra, na água. Então veja que o tipo de linguagem que está concentrado aqui é uma linguagem denotativa. Professor, eita, calma. O que é uma linguagem denotativa? E aí eu te explico. É uma boa indagação porque para a série que você se encontra, você já viu este conceito de denotativo outrora. Isto é, em outro momento. Então, o conceito que eu vou resgatar aqui é só para você relembrar o que significa denotativo. Algo simples, algo tranquilo, não precisa quebrar a cabeça com isso, tá? Toda vez que eu me referir à linguagem denotativa, inclusive anote no seu caderno, anote no seu material, porque esse conceito ele pode retornar em outras aulas, não apenas de produção textual, redação, mas de língua portuguesa, tá bom?
Então, o conceito de linguagem denotativa é uma linguagem técnica científica, apresenta as informações de forma subjetiva. Perdão, apresenta as informações de forma objetiva, tá bom? Se você está pesquisando sobre isso, então a resposta vai ser isso mesmo. Qual a composição da água? H2O, tá? Essa linguagem, ela é denotativa. Para você ter ideia, os gêneros jornalísticos voltados à produção de material informativos, tá? De materiais informativos, tá? Por exemplo, as notícias, as manchetes, as linguagens que configuram ali são linguagens denotativas. Tem a ideia e a ideia é realmente aquela, tá? Agora, quando eu disser linguagem conotativa, aí é diferente. A linguagem denotativa tem um sentido figurado. Então, se eu tenho, por exemplo, que a vida é um sopro, nós temos aí então uma linguagem conotativa, porque aí nos remete a uma linguagem que tem um sentido figurado, que tem um sentido literário, uma outra interpretação que não aquela especificamente, ok? Se eu digo Juliana é como uma rosa, linguagem conotativa, porque na verdade eu faço uma comparação da Juliana e a rosa, tá? Linguagem conotativa. E aí vale uma seguinte informação, professor, no gênero poesia que o senhor comentou no início da nossa aula, qual é a linguagem que predomina? A linguagem conotativa, tá? Toda poesia tem a linguagem conotativa, ok? Todo gênero jornalístico, como notícia, tá? Por aí vai, linguagem denotativa. Se você estiver assistindo a uma notícia no jornal, na TV, a linguagem ali é denotativa. Se você ouve uma música, a música tem uma linguagem conotativa, tá bom? Mas enfim, todas essas informações eu trago para você porque, como nós estamos vendo aqui um conceito que tem uma linguagem de cunho objetivo, então é linguagem denotativa. É isto e ponto final, tá? Não tem absolutamente nada de sentido figurado. Agora, se eu digo, o vento é como os seus cabelos que pairam no ar. Então, opa, nós não temos nada denotativo, mas nós temos uma linguagem conotativa. Sentido figurado. Não é o caso aqui. Mas você vai precisar desse conceito para transformar uma coisa para outra. Daqui a pouco nós retornaremos a isso. Então, a nossa enciclopédia vai trazer essas informações que seguem aqui sobre o verbete que nós procuramos. Agora, veja, nós temos um tipo de texto aqui. Vamos pesquisar agora sobre poesia, tá? É o outro verbete enciclopédico que nós vamos procurar. Nós temos, então, aqui como resposta do nosso site o seguinte: poesia é a forma de literatura. É um texto artístico, tá? Lembrando que poesia é diferente de poema. Poema se vale a estrutura, poesia se vale ao teor artístico dentro daquele poema. Deu para entender? Poema, estrutura. Estrofe, linha, verso, tudo isso é poema. Poesia, arte. Então, nós temos aqui o seguinte: para isso, o poeta escolhe, combina as palavras com cuidado, observando o significado, som, ritmo, etc. Nós temos um exemplo aqui do que vem a ser um poema. Veja, eu pesquisei poesia, mas como eu vou falar de estrutura, então é poema, tá? Subiu o rato no prato, mas logo surgiu o gato, que só pensava em comê-lo. Dando, porém, um salto, fugiu o rato para o alto, e o gato não pôde mais vê-lo. Disse o rato: ai, que medo, que até me deixa amarelo. Eu corro, me escondo em segredo nas torres do meu castelo. Então, o que eu li aqui teve um teor poético, mas, em relação à estrutura, é um poema. Novamente, eu tenho aqui, ó, um verso, porque nós não chamamos de linha, tá? Um verso, dois versos,
3 versos. 3 versos compõem esse estrofe aqui, ó. Melhor, essa estrofe aqui, tá? Em um texto de cunho normal, nós temos parágrafo. Aqui nós não podemos chamar de parágrafo, e sim de estrofe. Então, essa estrutura em estrofe, em verso, nós chamamos de poema. Anote, viu? Você vai precisar disso até o 3º ano do ensino médio. Poema. Agora, se eu paro para pensar no teor, no assunto que tem este poema, ó, fala sobre um rato, tá bom? Sobre um gato. O gato só pensava em comer o rato, tá? Nós estamos observando aí 2 posições, a do rato e a do gato. O gato é superior ao rato, tem mais habilidades que o rato, mas o rato também tem habilidades. Mas em questão de tamanho, um é maior que o outro, tá? Um é superior ao outro. Então, nós temos aí a poesia concentrada no assunto, superioridade entre os animais, entre outros assuntos, tá? Então, veja como a gente consegue distinguir uma coisa de outra. Por isso, eu peço de vocês muita delicadeza para este assunto. Perfeito? Ok, então. Depois que eu trago este conceito para você, tanto do termo vento quanto do termo poema e poesia, nós vamos agora para o nosso material, que é o livro de atividades. Lá, nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, então. Pronto. Aqui, então, estamos no nosso material. Você vai colocar na página 20, que é a partir daqui que nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Turma, volto a dizer. Olha só, hoje nós estamos na proposta de número 4, tá? Estamos em processo de finalização desta unidade. Veja então, você tem que atualizar proposta 1, se você ainda não atualizou, proposta 2 e proposta de número 3. Corra para que você não fique atrasado com o conteúdo, tá? Não é isso que eu quero para você, por isso que eu já estou adiantando este comunicado. Perfeito, então. A proposta de número 4, ela visa os 2 gêneros textuais que eu estou trabalhando desde o início da nossa aula, tanto o verbete enciclopédico quanto a poesia, tá? Veja, o nosso material ele já traz um comentário sobre as enciclopédias, que elas não podem dar ao leitor uma visão original sobre o mundo, pois não tem essa função. Onde encontrar, então, o ineditismo tão necessário à vida? É uma informação, na verdade, é uma indagação que vale a pena ser pensada. Tudo que você quiser procurar, você pode encontrar na enciclopédia, tá? Mas será que esse tudo ele é encontrado mesmo na enciclopédia? E outra, mesmo que a enciclopédia apresente um conceito para o que você procura, esse conceito ele é limitado ou ele é ilimitado? Então pense, desde a proposta número 1, nós estamos trabalhando o conceito de verbete enciclopédico. Isso é fato. Tá? Mas até então eu não tinha comentado se este verbete ele apresenta um conceito completo, né? Eu só falei que ele apresenta um conceito voltado à história, um conceito de maneira mais detalhada, mais completa, eu não mencionei até agora. Então, nós temos um texto, que é o texto de Mário Quintana, e nós vamos retornar sobre este nome, retornar ao nome dele o tempo inteiro agora, deste momento até o final da nossa aula. Porque ele vai ser um dos personagens que vai comentar sobre o vento, tá? Sobre a forma em que nós transformamos um verbete enciclopédico para o gênero poesia, tá bom? E aí eu preciso que você tenha muita dedicação e um olhar muito atento para estas perguntas que seguem aqui no nosso material. Vamos então para o texto de número 1, tá? Do conhecimento. Tudo já está nas enciclopédias. Isso é o Mário Quintana, tá? É uma fala dele. E todas dizem as mesmas coisas. Nenhuma delas nos pode dar uma visão inédita do mundo. Lembrando, o que é inédito?
é o que é novo, tá? Por isso é que leio os poetas. Só com os poetas se pode aprender algo novo. Pronto. Aqui, então, por meio da fala de Mário Quintana, nós já temos resposta para o motivo, aliás, resposta para o que nós estamos aprendendo hoje. Porque se você se indagou desde o início da nossa aula até então o porquê nós fizemos esse salto de um gênero textual para outro, aqui nós temos a resposta. Porque é na poesia que nós temos algo inédito. Mas, professor, por quê? Porque, lembra, por meio da poesia, poesia é arte, lembra? Por meio da poesia, nós precisamos e entendemos a maneira como o mundo se apresenta. Graças à poesia, a nossa sensibilidade ela é despertada. Imagina, pense sobre o vento. Nós vimos que o vento é um movimento do ar. Agora lembre não, faça uma relação de uma forma mais poética, que o vento, ele leva uma brisa. O vento, ele chega no nosso rosto. Nós sentimos o vento de uma forma mais calma no nosso rosto. O vento, ele pode nos acalmar, tá bom? Assim também como pode nos agitar em dias de tempestade. Então, isso é fazer poético. Isso nós não temos nas enciclopédias, tá? O vento, ele leva o que tiver de ruim, de impureza, de sujeira, mas também traz o que tem de sujeira. Os nossos pensamentos podem ser como os ventos, tá? E aí vale uma sensibilidade para entender este gênero textual. Legal, né? Isso no texto enciclopédico nós não temos. Então veja qual é a primeira pergunta que aqui nós observamos. Qual é a limitação das enciclopédias? Segundo o poeta Mário Quintana. É justamente o fato de que as enciclopédias não nos dão uma visão inédita do mundo, tá? Não nos mostram a novidade. Sempre é algo voltado ao pretérito, ao passado. Depois nós temos a segunda pergunta. Que vocábulos poderiam substituir a palavra inédita, mantendo o sentido dado pelo poeta em visão inédita do mundo? Comentei já, tá? Depois nós temos aqui uma terceira questão. Pesquise um poema ou outro texto literário e um verbete enciclopédico que abordem o mesmo assunto ou tema. O que você vai fazer? Você pode fazer essa pesquisa, colar a pesquisa no seu caderno, tá? Só sinalize. Questão 3 da página 20. Para que depois, quando você enviar o registro para mim, para eu saber do que se trata, tá? De uma maneira bem organizada. Então, vamos imaginar o seguinte, você pode pesquisar no verbete enciclopédico no mesmo site que eu trouxe hoje para vocês, o mesmo, tá? Tanto que é uma ferramenta que vocês podem usar constantemente. Vocês podem, então, procurar sobre água, tá? E aí, você pesquisa um poema também sobre água. Você vai ter 2 gêneros textuais ali, 2 linguagens diferentes sobre o mesmo assunto. Isso demonstra a nossa riqueza, a nossa não, mas a riqueza da nossa linguagem. Melhorou, tá? Ou você pode abrir a enciclopédia online e pesquisar sobre fotossíntese, tá? E um poema sobre fotossíntese também. Eu te dei a ideia da fotossíntese porque eu sei que tem, tá? Então você vai observar 2 linguagens diferentes sobre o mesmo assunto. Você não vai precisar debater, tá bom? Eu só quero que você faça uma pesquisa e cole no seu caderno. Você pode imprimir, recortar e colar, você pode escrever, tá bom? Mas se você imprimir, recortar e colar, fica até algo mais bonitinho e mais rápido, para você não ficar muito preso a esta questão, tá? Em seguida, nós temos aqui na página de número 21 outras informações, tá? De novo, agora sobre o vento. O que é vento, tá? E aqui, ó, nós temos 2 diferentes gêneros de textos que explicam esse fenômeno. Já trabalhei o texto 2 com vocês, tanto que eu recorri diretamente à fonte, a Britânica Escola, tá? Hoje não.
Neste momento aqui, eu vou dar só um salto para o texto de número 3, que nós temos aqui sobre o vento também. Agora, veja de que forma o assunto se apresenta. Olha só, nós temos o vento é um invertebrado ledor de tabuletas. Nós já temos aí até um nome um pouco mais complicado, né? Já aparece aí ledor, tabuletas, né? Dois termos que você vai precisar recorrer ao dicionário. Depois nós temos, e com toda aquela sua pressa, é exatamente o contrário do leitor apressado. Não salta uma só que seja, não perde nenhuma delas, lê e passa. Que o seu destino é passar, mas guarda uma lembrança vertiginosa de todas, principalmente das verdes, das vermelhas, das de azul mais forte, sem esquecer o Van Gogh, as tabuletas amarelas. Veja que quando nós olhamos para um texto mais poético, você vai observar alguns termos que não são do seu conhecimento de mundo, que você desconhece. E aí você vai precisar recorrer ao dicionário, tá? Para te ajudar neste processo interpretativo. Inclusive, ele faz uma referência ao Van Gogh, né? Um pintor. Não vou dar esse spoiler, não. Você vai pesquisar o que é Van Gogh. Quem foi Van Gogh, tá? E aí você vai observar até o teor interpretativo deste texto aqui que se apresenta. Logo em seguida, na próxima página, nós somos levados a refletir sobre os dois textos que foram lidos. Isso que você vai fazer. Você vai ler a pergunta de número 4, a pergunta de número 5, a de número 6, tá bom? A de número 7, de número 8, você vai responder a essas perguntas e você, o que tiver que fazer no caderno, você irá fazer no caderno. Bem? Depois você irá partir para a página de número 23. Nós temos mais questões para que você reflita sobre o conteúdo, ok? Vou deixar que você leia direitinho, de forma bem tranquila. E nós vamos partir aqui para a questão de número 13. Ela é importante para que eu faça o comentário. Nós temos aqui o seguinte: reescreva o último parágrafo do verbete, transformando-o em prosa poética para incluí-lo no texto de Mário Quintana. Qual é o último parágrafo do verbete? Este aqui, ó. O texto 2, olha o verbete, e aqui nós temos o último parágrafo, ó. Há muito tempo, seres humanos aproveitam a força dos ventos, assim vai. O que você vai fazer? Você vai reescrever de uma forma poética para que você inclua no texto de Mário Quintana, que é o texto de número 3. Tá bom? Nesse caso, só reescreva o verbete em forma de prosa poética, faça no seu caderno, porque eu sei que o espaço aqui não será possível, tá? Aqui você pode fazer um rascunho, mas lá no seu caderno você vai colocar o texto, tá? De maneira integral. E aí eu peço de vocês muita delicadeza, muita sensibilidade, não precisa ter pressa para fazer esses exercícios, tá bom? Lembrando que a pressa é inimiga da perfeição. O que eu quero é que você se organize, tá? Para fazer essas questões. Eu quero que você veja um horário adequado para você responder a estas questões, sem precisar se agitar nem nada. Se você apresentar alguma dúvida, você pode me procurar no privado, que eu irei responder com toda certeza. Mas vale um comentário aqui bem pertinente. Se você não entendeu algo que eu disse durante a videoaula, eu vou compreender a sua dúvida, tá? Que é perfeitamente natural. Mas se você me fizer uma pergunta que eu sei que eu respondi no vídeo, eu vou entender que você não assistiu a minha videoaula. Então, eu peço com muito carinho, assistam a minha videoaula do início ao fim, ok? Porque eu comento as questões e eu faço uma abordagem do material de maneira completa. Se você não assiste as minhas videoaulas, você fica aéreo, perdido, e não é isso que eu quero para você. Tá bom, turma? Bem, então estamos aqui finalizando a nossa aula. A nossa atividade vai até a página de número 23, ok?
Novamente digo, dúvidas podem procurar no privado. Aos alunos que fazem atividade adaptada, eu tenho olhado com muito carinho as questões, tenho respondido cada aluno no privado, dizendo qual pergunta você deve fazer a correção, tenho perguntado o feedback dos nossos materiais, tá bom? Para que nós tenhamos um material de excelência, uma aula de excelência e uma aprendizagem também de excelência, ok? Perfeito, então, finalizo por aqui. Encontrarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até!